A Sra. Diretora Regional do Desenvolvimento Rural, por favor, de fazer a sua apresentação. Excelentíssimo Sr. Secretário Regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Regional, Sr. Secretário, Sr. João, excelentíssimas senhoras e meus senhores. Bem, eu sou Emiliana Silva, sou a Diretora Regional do Desenvolvimento Rural e faço parte da orgânica da Secretaria Regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural e tenho como funções gerir os programas comunitários do pós-agro e do pró-rural mais. Pedi-me ao Sr. Secretário Regional, o Engenheiro António Ventura, que eu viesse aqui falar sobre os apoios que nós tínhamos elaborado nestes primeiros 2 anos que nós tínhamos ficado e também eu tenho o maior prazer, porque é a primeira vez que eu vou apresentar publicamente uma parte do plano estratégico da política agrícola comum no que diz respeito às medidas do PEPAC. Em primeiro lugar, eu gostava de dizer que as medidas que aqui venho apresentar, que é a medida 10, o agroambiente e clima, a medida 11, que é a agricultura biológica, e a medida 13, que são medidas por vocês muito conhecidas, que foram pagas às MASD o mês passado e que sabem perfeitamente os valores que ela atinge, e ainda há dias, a 31 de outubro, a Direção Regional do Desenvolvimento Rural pagou cerca de 3 milhões de euros em medidas agroambientais e medidas da produção biológica. Portanto, para verem o sucesso que estas medidas têm e, efetivamente, a taxa de execução destas medidas orgulham a Direção Regional de Desenvolvimento Rural e todos os colaboradores que para elas contribuíram. A nossa Direção Regional está de parabéns, está a trabalhar bem. Começando então por falar, eu iria aqui apresentar as medidas que todos vós conhecem, que são as medidas no âmbito dos apoios ao Pró-Rural Mais, e depois vou-vos então fazer a apresentação. Portanto, as medidas que todos vós conhecem, portanto, é a medida 10, o agroambiente e clima, nomeadamente, nós vamos aqui falar na proteção da raça bovina autóctone ramo grande e ainda da manutenção da extensificação da produção rural. Seguidamente, irei falar da agricultura biológica e o Sr. Secretário Regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural tem definido e apoiado com muito esforço este tipo de agricultura e nós, nos Açores, no Pró-Rural Mais, na Secretaria, na região, tivemos um aumento da área de pastagem muito grande e nas ordens dos 400, 500, 600% a nível da pastagem. Portanto, é uma medida que também tem tido muito sucesso e tem merecido a maior atenção e esforço por parte do Sr. Secretário. Depois, então, temos as medidas 13, que são conhecidas pelas MASD e que nós também temos muito sucesso a nível dos Açores. E é uma medida que o Sr. Secretário, o ano passado, pela primeira vez, não aplicou o rateio. Portanto, os senhores agricultores, todos eles receberam estas medidas sem rateio, o que vem a ser uma bandeira política deste Governo e da nossa Secretaria em particular. Portanto, para a medida de intervenção da proteção da raça de bovino de ramo grande, nós vamos ter como condições de elegibilidade os beneficiários, portanto, possuam animais da raça bovina autóctone ramo grande com mais de 6 meses de idade, não castrados e inscritos no respectivo livro
genealógico. Como vocês sabem bem, todos os produtores da raça de ramo grande têm que comunicar as alterações do efetivo ao livro genealógico, registrar os animais no livro de nascimentos, manter os animais inscritos para efeitos de pagamento e garantir o bom estado sanitário dos animais. O apoio que foi aplicado no PRO Rural Mais são cerca de 200 euros por cabeça normal. Quanto à extensificação, manutenção da intervenção, manutenção da extensificação da produção pecuária, como vocês sabem, as condições de elegibilidade é ter um encabeçamento que varia entre os 0,6 e 1,4 cabeças normais por superfície forrageira, por hectare de superfície forrageira, explorarem pelo menos uma área de 1 hectare de pastagem permanente e apresentarem um plano de gestão da pastagem validado pelos Serviços de Desenvolvimento Agrário da ilha, aqui neste caso da ilha de São Jorge, para toda a área candidata e que inclua, no mínimo, informação sobre adubações, época de corte e limpeza das pastagens. Quanto à medida, intervenção, manutenção da extensificação da produção pecuária, o compromisso que os criadores desta raça têm é manter uma pecuária em regime extensivo, portanto, entre os 0,6 e 1,4 cabeças normais por hectare de superfície forrageira, não proceder à renovação da pastagem, exceto quando for posta em causa a capacidade produtiva da mesma ou sempre que haja aconselhamento técnico neste sentido. Proceder à limpeza de infestantes, manter o caderno de campo devidamente preenchido e atualizado e cumprir o plano de gestão da pastagem. O valor do apoio que vocês, os agricultores, recebiam era cerca de 190 euros por hectare permanente até ao limite de 120 hectares por exploração. Portanto, quanto à submedida pagamentos destinados à conversão e práticas e métodos de agricultura biológica, que também é uma das medidas e das prioridades que nós vamos considerar e que são exigidas pela Comissão Europeia, portanto vamos ter que dar aqui um impacto maior do que aquele que já tem sido aquele que nós demos. E então tem que ter, pelo menos nestas condições de elegibilidade, 0,5 hectares de pastagem permanente, 0,1 hectare de culturas ao ar livre, como a fruticultura, etc., e 0,25 hectares para o ananás e a horticultura. Tenham efetuado no primeiro ano de compromisso e até à data de apresentação do pedido de notificação da sua atividade do IAMA, pois, como sabem, é o IAMA que faz a certificação do modo de produção biológica. Tenham submetido a área candidata ao regime de controle efetuado por uma entidade de controle e certificação reconhecida para o efeito. Apresentem, no ato de candidatura, um plano de gestão de agricultura biológica validado pelo Serviço de Desenvolvimento Agrário para os que são de São Jorge, Faial, Terceira, São Miguel, Faial, onde existe a raça. Depois, então, no que diz respeito, então, aos pagamentos destinados não à manutenção, mas à conservação, à conversão, peço desculpa, os compromissos continuam a ser os mesmos, o valor do apoio vai variar, sendo de cerca de 1.080 euros por hectare para a fruticultura, produção de ananás, cultura do chá, 720 hectares para a horticultura, 216 euros por hectare para a produção de castanha e 240 euros por hectare para a pastagem natural ou prato permanente. Quanto aos pagamentos destinados à manutenção de práticas e métodos de agricultura biológica, as condições de elegibilidade acabam por ser as mesmas já referidas. Também tenham feito
tenham efetuado no primeiro ano com premissa até à data da apresentação de pedido de notificação de sua atividade ao IAMA, tenham submetido a área candidata ao regime de controle efetuado por uma entidade de controle e apresentem, no ato da candidatura, um plano de gestão de agricultura biológica validado pelo SDA, pelo Serviço de Desenvolvimento Agrário, para toda a área candidata. Gostava aqui também de referir que a nossa Secretaria Regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural tem um plano de intervenção para o modo de produção agrícola e que temos trabalhado num grupo e tem-se trabalhado para aumentar a área, a adesão e a aderência dos agricultores. Tem tido muito sucesso e esperemos que vocês também possam contribuir para este sucesso. Portanto, quanto aos pagamentos destinados à manutenção de práticas e métodos de agricultura biológica, os apoios que têm sido dados e foram dados no âmbito do pró-rural e dos anos de transição, 900 euros por hectare para a fruticultura, produção de ananás e cultura do chá, 600 euros para a horticultura, 180 euros para a produção da castanha, 200 euros para a produção, para a pastagem natural ou arado permanente. Quanto à medida 13, que são as massas, como vocês, é a medida grande, não é? A medida mais forte que o pró-rural tem, que é uma medida à superfície, que se costuma receber em setembro, nós tínhamos um apoio que dependia da área que nós tínhamos. Portanto, quem tivesse até menos de 7 hectares, nós pagaríamos 250 euros por hectare, e à medida que os hectares aumentassem, nós acabaríamos por apoiar apenas 17 euros por hectare. Portanto, havia aqui como uma proteção, e há uma proteção às pequenas agriculturas. Portanto, como eu vos disse, é a primeira vez que nós vamos apresentar o Plano Estratégico da PAC para Portugal. A Direção Regional de Desenvolvimento Rural vai começar, uma vez que ele foi aprovado a 31 de outubro, nós estamos a elaborar o próximo quadro, em colaboração com a Estado da Federação Agrícola dos Açores e com todos os parceiros, claro, sob a direção do Sr. Secretário, que é a pessoa que é responsável pela definição de políticas agrícolas portanto, neste 13º Governo Regional. Agora, algumas alterações tiveram que ser feitas. Foi a primeira vez que os Açores perderam a autonomia na negociação política. Só existe um plano estratégico para a política agrícola comum e nós tivemos que nos enquadrar no plano estratégico para Portugal, país. O que acontece aqui é que nós, e com as nossas relações que mantivemos, e também pelo esforço do Sr. Secretário, nós conseguíssemos que tivéssemos um eixo específico para os Açores, que é o eixo E. Portanto, este eixo E vai começar a fazer logo uma primeira alteração. A agricultura biológica vai ser integrada nas medidas agroambientais e climáticas. Portanto, neste momento a gente vai ter eixos e vamos ter intervenções. No caso do eixo 10.1, é a agricultura biológica, quer a conversão, quer a manutenção, porque toda a gente sabe que para a conversão os apoios são ligeiramente maiores para a manutenção. As corraletas e lajidos da cultura da vinha, a conservação dos pomares tradicionais dos Açores, a conservação de sebes vivas para a proteção de culturas hortoflorícolas, plantas aromáticas e medicinais e manutenção da extensificação da produção pecuária. Mais uma vez, a nossa Secretaria tentar cumprir as metas ambientais que são exigidas pela Comissão Europeia. Até agora, o pró-rural era visto pela taxa de execução
execução, que a nossa taxa de execução é muito boa. Este ano, como o Sr. Secretário já disse, eu venho aqui reafirmar, foi de 74% até 30 de setembro de 2021, isto pode-se consultar no portal da Agricultura, que foi muito superior à média europeia, que foi 66%. Mais uma vez, se vê o esforço, o empenho de todos os colaboradores da Direção Regional de Desenvolvimento Rural, que eu aqui represento e que fizeram e estão fazendo muito bem o seu trabalho. Depois temos então as que vos interessa especificamente, que é a proteção das raças autóctones. E aqui vamos ter também um eixo de compensação às zonas agrícolas incluída nos planos de gestão de bacias hidrográficas e a conservação e melhoramento dos recursos genéticos animais. Que lá está, a medida 13 passa para a medida 12, que continuamos a apoiar as MASC, as medidas de superfície. Aliás, estas são todas medidas de superfície. Sendo assim, no plano estratégico da PAC para Portugal 2023-2027 para a região autónoma dos Açores e pela primeira vez publicamente, eu posso-vos dizer os montantes que nós vamos dar para a nossa agricultura biológica. Portanto, aqui o valor anual de apoio varia consoante o regime de conversão ou manutenção que nós também já sabíamos. Portanto, normalmente os regimes de conversão são mais, digamos, são mais custosos, não é? De que depois a própria manutenção são mais difíceis. E então, o que nós propusemos, e que foi validado, claro que tudo isto foi validado pelo Sr. Secretário, pela Secretaria, foi então, para a conversão, o valor de 1.080, manutenção 900. Por exemplo, para a pastagem natural ou prado permanente, que será aquilo que vos interessa mais a nível deste auditório, portanto, vamos ter como valor do apoio para a agricultura biológica para a pastagem natural ou prado permanente, 240 euros por hectare em conversão, 200 euros em manutenção. Também para a manutenção da extensificação da produção pecuária, vamos manter o apoio à manutenção do efetivo e sempre que tem um encabeçamento entre 0,6 e 1,4 cabeças normais por hectare de superfície forrageira, a Direção Regional do Desenvolvimento Rural, nomeadamente pela Secretaria Regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural, vai dar um apoio de 190 euros por hectare. Para a proteção de raças autóctones, o montante de apoio base é de 200 euros por cabeça normais para os animais bovinos da raça de ramo grande e pela primeira vez vamos introduzir uma ajuda aos animais da raça burro, da graciosa e pónia da terceira no valor de 75 euros por cabeça normal. Acreditamos que a recente raça catrina, também considerada raça autóctone, merecerá por parte do Sr. Secretário da Agricultura e Desenvolvimento Rural a inclusão nesta medida. Portanto, tudo nos leva a crer que assim seja. Quanto para o futuro, as MASE vão continuar iguais. As MASE são uma medida que nos corre muito bem. Temos na ordem de, se não me engano, 98,9% de execução, quer dizer que praticamente todas as pessoas que concorrem têm, e então nós vamos continuar a beneficiar as explorações de menor dimensão, por exemplo, até 14 hectares vamos dar 200 euros por hectare, com mais de 120 hectares vamos dar 17 euros por hectare. Também convém aqui referir que a maior parte das explorações dos Açores andam entre os 20 e os 50 hectares.
Portanto, eu sei que demorei talvez um bocadinho mais do que o pretendido, mas eu acho que é muito importante nós, e para a direção regional, e em meu nome e em nome de todos os meus colaboradores, é muito importante nós virmos a São Jorge e iniciarmos o debate do plano estratégico da política agrícola comum aqui, num evento que merece o nosso maior carinho e atenção. E, portanto, mais uma vez, muito obrigada. Peço desculpa pelo tempo que possa ter levado a mais e fico à sua espera para me levar ao meu lugar. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, quero dar os parabéns a mais uma organização do 4º dia do criador da raça bovina Ramo Grande, na pessoa do Sr. Secretário Regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural. Cumprimento todos os presentes, em especial os produtores, e sinceramente o desfile que aconteceu hoje à tarde teve que nos deixar a todos muito, muito felizes e com esperança no futuro, porque o slogan da raça Ramo Grande é uma raça do passado virada para o futuro, e hoje, quando vimos uma criança quase de fraldas e jovens com 15, talvez 16, 17 anos, não sei, enche-nos o coração e acreditamos que realmente é mesmo uma raça com futuro. Passou 4 anos desde a última vez que nos encontramos, porque apareceu aqui o Covid pelo meio, mas a verdade é que fez com que se conseguisse algo muito importante para a região, para o país e inclusive para a comunidade europeia. É que nós conseguimos certificar a carne Ramo Grande com uma denominação de origem protegida. Neste momento, ninguém, em mais nenhuma parte do mundo, porque ela está protegida, poderá usar este nome em carne que não seja realmente proveniente destes animais. Portanto, isto acho que é o património genético, é o património da região e foi realmente um pulo enorme para uma mais-valia dos produtores desta raça. Ora, então, o que é isto do Madoc? Eu penso que toda a gente sabe o que é isto, mas de qualquer maneira é sempre bom referir que é uma identificação geográfica protegida, mas que toda a produção, transformação e elaboração ocorre na zona geográfica que está protegida. Portanto, é um saber fazer que está reconhecido e está verificado pela comunidade europeia. O que é que foi preciso fazer para conseguirmos certificar esta carne? Teve que existir um agrupamento gestor, que neste caso foi a Associação de Criadores da Raça Bovinos de Ramo Grande, que, produzindo de acordo com as mesmas regras, elaboraram um pedido de registro ao IAMA, que é a autoridade competente na região para estes regimes de qualidade. Foi apresentado um caderno de especificações que eu vou vos apresentar alguns pormenores importantes para o modo de produção. O IAMA aprovou esse caderno e foi posto em consulta pública nacional. Remetemos à Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural, que é quem representa o país, para enviar esta documentação à Comissão Europeia, que pôs em consulta mundial. Como não houve oposição a este modo de produção e a este tipo de carne, conseguimos registar o produto. Ora, neste momento, a bola, digamos assim, para falarmos um bocadinho de futebol, está do lado dos criadores. Portanto, neste momento o produto está protegido. Agora resta os produtores que produzem estes animais de excelência fazerem o pedido de uso ao agrupamento gestor, à associação,
O IAM, enquanto autoridade competente de controle, aprovará as explorações, controlará a produção de acordo com o que está no caderno de especificações e aí podemos divulgar, comercializar, promover e proteger o produto. Claro que a Associação tem este papel muito importante, mas qualquer um de nós temos que defender este produto como sendo nosso e único no mundo. Só para terem uma ideia, realmente foi um recorde, não há nenhum produto nos Açores que conseguíssemos registar tão rápido. Começou tudo em junho de 2020 com a apresentação do pedido pela Associação dos Criadores da Raça Ramo Grande. No início foi aprovado, como é lógico. No dia 1 de julho conseguimos pôr em consulta pública nacional, tanto com avisos no Jornal Oficial da Região Autónoma dos Açores como no Diário da República. No dia 2 de setembro enviámos o pedido para a Comissão Europeia e foi aceito no dia 13 de outubro de 2020. A partir do momento em que o pedido entrou na Comissão Europeia, esta carne ficou protegida a nível nacional como uma denominação de origem. A Comissão Europeia pôs em consulta mundial durante 3 meses, portanto isso foi publicado no Jornal Oficial da Comissão Europeia e, finalmente, desde o dia 31 de janeiro de 2022, que esta carne está protegida como sendo uma DOP. À semelhança do queijo de São Jorge, vocês aqui todos, foi o primeiro produto na região a ser registado como uma DOP, é um produto de excelência, com mais-valia e reconhecido em qualquer parte da Europa. Então, o que é que nós temos como descrição do produto? Portanto, é uma carne fresca que pode ser vendida refrigerada e congelada, proveniente obrigatoriamente de animais que estão inscritos no livro e que têm, como é lógico, de nascer, ser criados e abatidos na região autónoma dos Açores. É uma carne de cor vermelha viva, é lógico que em contacto com o ar tem tendência a ficar um bocadinho mais escura, mas tem sempre uma consistência firme e um cheiro aromático intrínseco da espécie. Nós temos pena de não termos provado essa carne grelhada, que foi isso que nos ficou aqui destes percalços todos do dia, não é? Os percalços que o São Pedro nos arranja. Tem uma gordura bem distribuída, é uma gordura de cor branca anacarado, portanto, mas tem uma importância, não deixa a gordura quando nós tocamos na carne, portanto, não deixa untuosidade ao tacto. É uma carne tenra, suculenta e saborosa. Como é lógico, o vitulão e o novilho são animais mais tenros, mas todas as outras são suculentas e igualmente saborosas. É importante os produtores terem atenção que só são admitidos para a certificação os vitulões, os novilhos, novilhas, os machos, os bois e as vacas. Portanto, os vitelos não são admitidos. E têm que ter em consideração que na classificação do matador só é admitido a classificação P, que é a mais pobre na classificação CEUROP, para os vitulões e para as vacas. Todas as outras categorias têm que, pelo menos, ser O, R para cima e depois têm que obedecer ao mínimo do peso. Portanto, tudo isso está discriminado e que depois será, qualquer um de vós pode consultar e pedir o acesso, o caderno está publicado e podem recorrer a ele. Portanto, como já foi dito, têm que ser obrigatoriamente animais inscritos no livro, mas a alimentação tem que ser feita de acordo com os moldes tradicionais de criação. O que é isto? Os animais têm que ser alimentados com pastagens naturais ou melhoradas em pastoreio direto. Portanto, animais 365 dias nas pastagens. Os vitelos, à semelhança da carne Açores IGP, e já há explorações aprovadas aqui para a IGP, os vitelos também têm que ser alimentados com leite materno, no mínimo até aos 3 meses de vida dos vitelos.
Claro, como é lógico, quando eles acompanham as mães até ao desmame, também se alimentam de pastagens e forragens. Os bovinos adultos, além da erva fresca, podem ser suplementados com silagem de erva, feno, milho, silagem de milho, portanto, todos os outros alimentos que normalmente poderão usar e oriundos de outras explorações, obrigatoriamente do arquipélago dos Açores. Nos períodos de acabamento e em situações de carência alimentar, invernos rigorosos, podem ser administrados compostos energéticos e proteicos, aquilo que nós chamamos as rações. Mas é preciso ter muita atenção e aí os produtores têm que guardar toda a documentação de aquisição de alimentos, porque por ser uma DOP, 50% da alimentação ingerida, da matéria seca ingerida pelos animais tem que ser oriunda da região. Portanto, não é muito difícil, porque normalmente a ingestão é cerca de 2,5% do peso vivo dos animais. Portanto, isto é preciso cumprir. A maioria das pessoas tem os animais no pasto, portanto, automaticamente esse volumoso cumpre com esta regra. O que é que acontece nas apoguarias dos matadores? Os animais provenientes das explorações que são aprovadas têm que ser separados e organizados em lotes para abate e as carcaças ficam disponíveis para desmancha 48 horas após o abate e, no máximo, até 6 dias após o abate. Claro que as carcaças têm que ter a obedecer na refrigeração a condições de temperatura, umidade e circulação de ar adequadas para manter a qualidade da carcaça. Então, o que é que os produtores têm que fazer? Como eu já referi, têm que apresentar um pedido de uso, portanto, esta adesão é completamente voluntária. Esse requerimento é dirigido à Associação de Criadores da Raça Ramo Grande, em que o produtor indica o número de bovinos, normalmente na listagem seguida está lá todos os animais da exploração, a sua área, o local das parcelas, as instalações, os recursos humanos, o tipo de produto que em princípio vai ter para o mercado, a alimentação que costuma fazer e no máximo tem que ter, o máximo de encabeçamento permitido é 2,5 cabeças normais por hectare. Aqui é um bocadinho diferente dos subsídios, mas a carne de Açores e IGP é exatamente igual. Todos os bovinos que estão presentes na exploração são contabilizados. Portanto, enquanto para os subsídios os bovinos até aos 6 meses não contam, para o encabeçamento, no caso da carne ramo grande DOP e a carne dos Açores IGP, os vitelos, portanto, que andam na pastagem e também comem, até aos 6 meses de idade contam com 0,4 cabeças normais. O que é que acontece depois de fazer esse pedido? É enviado para o IAMA, que é a Autoridade Competente de Controle, faz um controle prévio para confirmar que o produtor reúne as condições e produz de acordo com o que está dito no caderno de especificações, é decidida a aprovação ou não da adesão à DOP. Se sim, o agrupamento gestor atribui um número sequencial DOP à exploração. Se reprovado, o IAMA notificará ao produtor e informará o agrupamento gestor da razão pela qual o produtor não foi aprovado. A partir do momento que é aprovado, ele tem que se comprometer a cumprir com todas as regras que estão no caderno de especificações, submeter-se aos controles oficiais previstos no plano, permitindo registros fotográficos por parte das equipas de controle. Perante uma não conformidade, tem que implementar as medidas corretivas e principalmente as preventivas para que tal não volte a acontecer e tem que manter registros e disponibilizar documentos e outras evidências que permitam sempre garantir a rastreabilidade do produto, desde a origem até costuma-se dizer, do prato ao prato. Em termos de controles, é exatamente igual, como já foi dito, é o controle inicial, que é com aviso prévio para ver se a exploração tem ou não tem condições para aderir a este tipo de produção de carne. Todos os anos é feito um controle de acompanhamento e podem ser feitos controles adicionais sem aviso prévio, sempre que se detectem não conformidades e também, isto faz parte
do regulamento comunitário dos controlos oficiais, em que 10% poderão ser explorações aleatórias. Quais são os critérios de risco? É lógico que explorações com encabeçamentos muito próximos dos 2,5, como eu já vos disse, passa a ser uma exploração com maior risco. Se têm várias raças na exploração, como é que é feito o maneio dos vitelos, o bem-estar, a boa condição corporal para podermos ter boa carne, as instalações, portanto os animais têm que estar no pasto e a alimentação à base de erva. Portanto, o que é que é importante que o agrupamento gestor faça? É que seja ele a fazer o arrulamento dos animais por ilha para poder satisfazer o mercado. Isto será o ideal. Portanto, confirmar com o matador a disponibilidade para abate, como já foi referido, estes têm que ser os primeiros a ser abatidos no dia. Os animais têm que ser arrolados com 48 horas de antecedência, porque é preciso ver a elegibilidade dos animais, se realmente estiveram sempre presentes numa exploração aprovada e se estão ou não inscritos no livro genealógico. Eles depois têm que ser separados na aboaria por lotes e a serem abatidos. O que é que a seguir se faz? No matador, até aqui pode correr tudo bem, mas depois ele pode chegar ao abate e, devido ao peso e devido à classificação e à gordura que foi obtida, eles podem perder elegibilidade no momento do abate. Portanto, como foi dito, só é admissível animais com gordura 2 e 3. E atenção aos peixes, que é só para os vitelões e para as vacas. Se os animais são certificados, no final do abate, 48 horas depois estão disponíveis para a desmancha. A sala de desmancha também tem que estar aprovada para fazer a desmancha da carne ramo grande de ouro. O que é que tem que fazer? É exatamente igual ao que os produtores fazem. Portanto, faz um pedido de uso ao agrupamento gestor e o IAMA controla e aprova essa sala de desmancha e depois, claro, a apresentação da carne é feita de acordo com aquilo que o cliente pede. Inclusive, pode-se fazer a primeira desmancha e a segunda desmancha em fatiados e em carne picada e embalada. Portanto, aqui ainda permite que ela seja congelada, que é a diferença em relação à carne Açores IGP, em que a validade acaba por ser menor, que é só em fresca. Em termos de marcação, de certificação e rotulagem, portanto, toda a carne que sair do matador, da sala de desmancha e seja certificada, vai ter o símbolo da raça ramo grande e, obrigatoriamente, tem que lá constar o logotipo comunitário, que é este símbolo vermelho e azul, vermelho e amarelo, que todos conhecem do queijo de São Jorge, tem o organismo de controle e tem o número sequencial. Portanto, isto é usado exclusivamente na carne ramo grande certificada. Resumindo e concluindo, estamos na fase em que os produtores fazem o pedido de uso ao agrupamento gestor, o IAMA faz o controle e aprova as explorações, o agrupamento gestor atribui o número da DOP e da identificação geográfica ao IAMA e ao produtor, este assume o compromisso que vai cumprir com as regras e submete-se aos controles oficiais com a autoridade competente e o IAMA acompanha e faz esses controles e certifica o produto. Portanto, estamos todos em condições de começar a comercializar a carne ramo grande como DOP para ser uma mais-valia para os produtores. Em termos de conclusão, tenho aqui os 2 últimos anos e o número de abates que aconteceram até ao final de agosto de 2022. Claro que São Jorge é o matador que abate mais animais da raça ramo grande, mas se estes animais que estão aqui cumprirem com as condições depois no abate de classificação e gordura, poderíamos, por exemplo, desde janeiro de 2022, em que a carne já está certificada, termos certificado cerca de 77 mil quilos de carne, porque já foram abatidos 305 bovinos ramo grande este ano na região autónoma dos Açores.
Chama a atenção que os vitelos não entram, portanto, estes 2 que foram abatidos este ano não seriam certificados, portanto, tenham atenção se ficarem com os animais mais 2 meses, não é? Porque os vitelos vai até aos 8 meses de idade e os vitelões começam a partir dos 8 até aos 12, já esses animais poderão ser certificados. Portanto, os vitelos não são certificados. Só para terem uma ideia que poderíamos ter certificado 30 mil quilos de carne de vaca, 11 mil de vitelão, 18 de novilhos e 7 mil de novilhas. Em relação à gordura e à categoria, volto a dizer que gordura 1 não é, os animais não são admissíveis, portanto perdem a elegibilidade no momento do abate, portanto neste caso, no caso do ano de 2022, 9 animais perderiam a elegibilidade após o abate. E atenção que temos ali os P's que só são admissíveis nas vacas e nos vitelões. Temos aqui já animais bons, com R4, R3. No ano passado tivemos um animal U2 portanto, temos muito caminho para fazer, mas eu penso que estamos no bom caminho e a prova é a juventude que hoje foi vista e isso é excelente. Obrigada a todos, estou disponível depois para as questões que haja e que eu não consiga explicar, porque tem que ser o mais rápido possível. Obrigada. Muito boa tarde a todos os presentes. Cumprimento também os elementos da mesa. Em primeiro lugar, quero agradecer a todos os colegas que em cada um dos serviços de desenvolvimento agrário colaboram no programa de conservação e melhoramento genético da raça Ramo Grande e quero agradecer a todos os produtores que colaboram no programa e que fazem com que seja possível apresentar os dados que vamos ver. Em relação à evolução da raça Ramo Grande, posso dizer que o livro genealógico da raça foi estabelecido em 1995-96. Na altura foi feito um levantamento demográfico e biométrico da raça e foi estabelecido o padrão da raça. A classificação morfológica em relação às características raciais, pescoço, tostado e rins, garupa e fumo da coxa, membros e aprumos, desenvolvimento geral e harmonia de formas, começou a ser feita nessa altura. Começou também a fazer-se o registro das genealogias. Em 1995, nós tínhamos 227 bovinos inscritos a título inicial no livro genealógico de adultos. Em 1995, começaram também a ter a ajuda das agroambientais no âmbito da política agrícola comum. A raça Ramo Grande começou a ter esta ajuda. Aqui vê-se a evolução do número de fêmeas e de machos no livro genealógico de adultos no período de 1995 a 2022. Nós começámos a fazer a recolha de sêmen por selecionados para inseminação artificial em 1996. Havia um reduzido número de machos e houve que proceder à recolha de sêmen para inseminação artificial. A partir de 2001, nas ilhas do Faial, do Pico, São Miguel e Graciosa, começaram a existir animais da raça em maior número e hoje existem em todas as ilhas dos Açores. Atualmente, nós temos 1.215 fêmeas ativas
no livro de adultos, no livro genealógico, ou seja, cerca destas 1.215, cerca de 58% são exploradas em linha pura. Em relação à área de dispersão dos criadores e bovinos, nós temos no ano 2022 cerca de 241 criadores e 1.287 animais inscritos no livro de adultos. Destes, 1.215 são fêmeas e 72 são machos. Em relação à distribuição pelas várias ilhas, nós temos São Jorge com o maior número de animais, cerca de 50% do efetivo e dos criadores, e outra ceneira São Jorge. A seguir temos o Faial, a Terceira e o Pico, mais ou menos com o mesmo número de bovinos. Depois São Miguel também tem várias juntas de bois, e depois a Graciosa e finalmente as ilhas Santa Maria, Flores e Curvo, que atualmente já têm animais, embora ainda com poucos animais. Aqui podemos ver também a distribuição do número de bovinos pelas várias ilhas, para dar tal ideia que realmente São Jorge tem a maioria dos bovinos desta raça autóctone, e uma distribuição mais ou menos igual pelo Faial, pela Terceira e pelo Pico, seguida São Miguel, Graciosa e as outras ilhas. Em relação às ações desenvolvidas no âmbito do Programa de Conservação e Melhoramento Genético, nós fazemos as classificações morfológicas dos animais, o registro de genealogias, ou seja, dos pedigrees, as pesagens periódicas dos vitelos. Nós determinamos o ganho médio diário dos animais com o peso aos 4 meses e aos 7 meses, pesos ajustados. Fazemos os exames de paternidade por ADN para confirmar se os animais são efetivamente compatíveis com os progenitores. Recolhemos a informação da eficiência produtiva e reprodutiva dos animais, nomeadamente a idade ao primeiro parto, o intervalo entre partos e o número de partos. Nós calculamos a longevidade dos animais e avaliamos o temperamento ou docilidade dos animais. Além disso, temos feito estudos de caracterização genética, nomeadamente análise demográfica e por marcadores moleculares, ou seja, por ADN. Nesse sentido, nós verificamos que a diversidade genética da raça apresenta bons níveis, ou seja, tem uma boa diversidade genética, apesar de ser uma população de pequena dimensão. Além disso, a consanguinidade tem níveis moderados, e estamos a falar em níveis moderados quando falamos no geral, na consanguinidade da população. Se formos ver a consanguinidade por exploração, aí já podemos ter níveis que nos preocupam, ou seja, consanguinidade dentro da própria exploração. Em relação ao estudo de caracterização genética, nós também conseguimos fazer a diferenciação da raça ramo grande relativamente à influência de raças exóticas que existem nos Açores. Ou seja, nós sabemos que no meio da raça ramo grande existem outras raças que a podem influenciar. E nós conseguimos, através de marcadores moleculares, através de análises de ADN,
era uma forma de identificar se os animais efetivamente são 95% pelo menos ramo grande ou se tem influência de alguma outra raça. Isto é uma forma de fortalecer o programa de conservação da raça. Nós fazemos os cálculos de parentescos e consanguinidades exatamente para evitar acasalamento entre parentes próximos e para rodar animais em explorações. Nós recomendamos que rodem os animais em explorações para evitar os níveis de consanguinidade elevados dentro da própria exploração. Em relação às ações desenvolvidas, nós temos as colheitas de sêmen de touros da raça que foram efetuadas mais recentemente em 2015, 2016 e 2018. Temos aqui os 3 catálogos que foram na altura apresentados e houve a preocupação a partir daqui de verificar para cada um dos machos constantes no catálogo se efetivamente a contribuição da genética da raça ramo grande era maior ou igual a 95%, com base em análises de ADN. Isso para evitar que tivéssemos a escolher para inseminação artificial touros que tivessem influência de outra raça fora da ramo grande, nomeadamente das raças exóticas ou eventualmente da raça Friesian. Outras ações desenvolvidas são a avaliação genética da raça ramo grande. Nós começámos a fazer a avaliação genética em 2015, foi um passo muito importante para a raça. Nós temos aqui os catálogos de 2015, 2016, 2018 e 2020, que é o mais recente. A avaliação genética é efetuada com base na colaboração com a Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de Lisboa, com a qual a Direção Regional da Agricultura tem um protocolo de colaboração e a avaliação genética tem a colaboração técnico-científica desta entidade. Nós temos aqui resultados da avaliação genética de 2015, 16, 18 e 20. Temos aqui em resumo, ou seja, nós temos as várias características que são avaliadas, nomeadamente a classificação morfológica, o peso aos 4 meses, o peso aos 7 meses, o peso carcaça por dia, a idade ao primeiro parto, o intervalo entre partos, o número de partos, a longevidade produtiva e o temperamento. Estas são as características que nós avaliamos na raça. Em 2015, o número de registros que nós consideramos na avaliação genética era muito menor. Atualmente, em 2020, o número de registros já é muito maior e nós podemos verificar que houve melhorias em algumas das características em termos genéticos. Por exemplo, em relação à classificação morfológica, ela melhorou, ou seja, a conformação nos animais, digamos que os animais neste momento são mais bem conformados, daí terem uma classificação em média mais elevada. Em relação ao número de partos, também aumentou. Neste momento a média é de 5,34 partos por vaca, o que é uma boa média, e a longevidade produtiva é de 9,5 anos, ou seja, é uma boa longevidade e é um dos pontos fortes da raça ramo grande. Em relação à avaliação genética de cada animal, ela é apresentada no catálogo de touros
no algo da avaliação genética desta forma. O algo é feito com base nos tutores que têm pelo menos 15 filhos e inclui a avaliação genética de cada um deles, com um gráfico com as barras verdes e vermelhas que representam se o touro é bom para aquela característica, ou seja, se vai melhorar a descendência naquela característica ou não. E apresentamos também no catálogo as melhores 15 vacas para cada uma das características. Isso para ter ideia dos valores genéticos das vacas e saber as explorações, qual é a sua posição comparativa, os animais das explorações, qual é a sua posição comparativamente a outros. Como eu disse, as cores das barras representam se o touro é bom ou é mau para a característica em estudo, e o tamanho representa o desvio em unidades de desvio padrão genético. Nós temos aqui uma representação daquilo que é o touro ideal. O touro ideal seria o touro que seria verde em todas as características, e é de realçar que há características que nós queremos que elas sejam negativas em relação à média. Ou seja, por exemplo, a idade, o primeiro parto, o intervalo entre partos e o temperamento, nós queremos que sejam o mais baixo possível. Ou seja, as barras não são para a direita, são para a esquerda. Isso é positivo. Por essas características nós queremos que sejam o mais baixo possível, enquanto as outras, em termos de pesos, longevidade, etc., nós queremos que sejam o mais alto possível. Aqui há o exemplo da avaliação genética das vacas. Temos aqui, por exemplo, o top 15, são as 3 primeiras para a longevidade produtiva, e no gráfico de baixo para o temperamento. Nós identificamos os melhores animais para cada uma das características. Outra das ações desenvolvidas e que foi, digamos, pioneira em Portugal foi a avaliação genómica da raça. Foi a primeira avaliação genómica da raça Ramo Grande, que foi desenvolvida em 2019 e que foi também a primeira avaliação genómica de uma raça bovina em Portugal. Foi a primeira vez que se fez uma avaliação genómica de uma raça bovina. Esse trabalho também foi feito com a colaboração da Faculdade Veterinária da Universidade de Lisboa. A representação gráfica é aquela que podemos ver aqui neste touro genómico. É muito semelhante à avaliação genética, só que aqui trata-se do valor genómico e não do valor genético, ou seja, inclui a informação do ADN. As vantagens da avaliação genética, da avaliação genómica, é precisamente uma avaliação com base na informação fenotípica e genealógica e, além disso, incorpora marcadores genéticos, incorpora a informação do ADN, determina o grau de parentesco de uma forma mais rigorosa e a seleção dos animais reprodutores é feita a uma idade muito, ou pode ser feita a uma idade muito mais precoce. A seleção genómica é mais abrangente, mais rigorosa e é uma fonte de rendimento adicional para o produtor. No fundo, nós caminhamos para que as avaliações genéticas sejam cada vez mais avaliações genómicas. Em termos de perspectivas futuras da raça e do programa de melhoramento, no fundo, nós temos que dar continuidade a todas as ações que estão a ser desenvolvidas.
como seja a classificação morfológica, o registro de genealogias, as pesagens periódicas dos vitelos, para calcular o ganho médio diário, o peso ajustado aos 4 meses e aos 7 meses, os exames de paternidade por análise de ADN, a informação da eficiência produtiva e reprodutiva, a longevidade e o temperamento. Nós aqui, em termos de futuro, temos que alargar o número de animais abrangidos, nomeadamente nas pesagens, temos que alargar o número de animais e temos que fazer mais pesagens em todas as ilhas em que temos um programa de melhoramento. Os exames de paternidade por análise de ADN também vamos alargar e vamos fazer um maior número de animais. Ainda sobre o programa das perspectivas futuras, as bonecas de sêmen, é necessário proceder a bonecas de sêmen para inseminação artificial. É necessário selecionar os touros. Em relação à seleção dos touros, é necessário ter em consideração a genealogia e a morfologia. É necessário genotipar, exatamente porque nós queremos que os touros ainda tenham influência de outras raças, ou seja, temos que fazer as análises de ADN mais completas. A avaliação genética dos touros é tida em consideração. Se não existir, se o animal for jovem, é tida em consideração a avaliação genética dos progenitores. São feitas análises sanitárias, normalmente muitas análises sanitárias, e depois são efetuadas medidas biométricas aos animais e a determinação do peso vivo, porque essa informação deve constar do catálogo de touros da inseminação, porque é uma informação útil para o produtor. Neste momento, nós estamos a efetuar a avaliação genética de 2022, está a decorrer, esperamos dentro de aproximadamente um mês já ter os resultados prontos e a partir daí eles vão ser divulgados no nosso site e ficam disponíveis para todos os criadores. Nós vamos posteriormente incorporar a informação do ADN e fazer a avaliação genómica e o objetivo é utilizar os resultados na seleção de reprodutores para aumentar a precisão e a pressão de seleção. Em relação ao programa de melhoramento, prevê-se ainda a fazer um estudo genético em que se pretende identificar marcadores genéticos associados a características produtivas que possam valorizar a raça e o rendimento dos criadores. Quais são essas características? São essencialmente a longevidade produtiva, para a característica para a qual já identificamos alguns marcadores genéticos, o que é importante, porque podemos selecionar os animais por aí. A avaliação da qualidade da carne, vamos futuramente fazer ecografia ou operações para determinar a parte da gordura intramuscular dos animais em vivo e saber o marmoreado da carne de cada animal, fazer o despiste de condições genéticas indesejáveis e também identificar características maternais e informação sobre a qualidade do leite. Isso são objetivos que nós temos aqui dentro do estudo genético que estamos a efetuar.
Em relação às perspectivas futuras e seguindo da apresentação que nós vimos agora, o objetivo é potenciar a produção da Abraham Grande DOP. Para isso é necessário efetuar um correto manejo e alimentação dos animais. Podem-se fazer racionamentos específicos, ordens diferenciados que valorizem após o abate, valorizem a carne e usar processos tecnológicos como, por exemplo, a maturação, no sentido de valorizar o produto. Outra situação já é feita e que se vai dar continuidade são as exposições e concursos pecuários, os roteiros etnográficos, como vimos ainda hoje, as demonstrações de trabalho, como aconteceu ontem, e onde se fazem com regularidade aqui na ilha de São Jorge, e esperamos também noutras ilhas. Em termos de futuro, nós sabemos que a raça ramo grande garante a biodiversidade genética e é reconhecida como tal, como um recurso genético animal pela FAO e pela União Europeia, e é preciso virar a partir disso. A raça ramo grande é emblemática da nossa região. É um símbolo, é um legado que nos foi deixado e que nós temos de passar às gerações futuras. Gostaria para terminar de dizer que é preciso conhecer para proteger, ou seja, é preciso proteger, é preciso conhecer para proteger. E depois de conhecer é preciso valorizar. Valorizar aquilo que é nosso. É muito importante valorizar o que é nosso. Às vezes valorizamos muito aquilo que vem de fora. É preciso valorizar aquilo que nos identifica e é nosso. Nesse sentido, fica aqui esta mensagem de valorizar aquilo que nós temos, o nosso produto e a nossa raça autóctone. E muito obrigada a todos pela vossa atenção. Não deixe que o tempo apague as suas memórias e recordações. Contacte Vídeo Digital Faria. Captação e edição em vídeo. Conversão de formatos de vídeo de VHS para DVD e áudio de cassete e vinil para CD. Vídeo Digital Faria. Empresa de audiovisual especializada na cobertura de eventos em suporte digital. Casamentos, batizados, aniversários, imagens de drone e outros momentos especiais. Vídeo Digital Faria. Telemóvel 965-832373. Açores Grupo Central. Vídeo Digital Faria. Disponibilidade, qualidade e profissionalismo.